Olá, estamos iniciando mais um Conversa com o Autor. No dia de hoje, estamos recebendo o escritor Marcelo Teixeira. Marcelo publicou pela editora SEAC os títulos Inquietações de um Espírita, O Espiritismo é Pop e Provocações Doutrinárias. Antes de trazer o autor, o convidado no dia de hoje, vamos pedir aos bons amigos espirituais que nos amparem, que nos inspirem e que você, que está nos acompanhando nesse momento, possa receber as boas vibrações desse nosso encontro. Olá, Marcelo Teixeira, seja bem-vindo ao Conversa com o Autor. Oi, tudo bem? Tudo bem com todos que estão me ouvindo? Grande Renato. Só conhecia a voz do Renato, a gente conversava muito por telefone, agora estou tendo a oportunidade de ver o Renato a cores, não ao vivo ainda, mas em cores. E é muito bacana participar dessa live, bater um papo com o pessoal do Centro Espírita Amor e Caridade, pessoal da editora, um grupo de amigos que me acolheu tão bem, que gostou tanto das minhas obras, inclusive Richard Simonetti. Eu tive esse retorno por meio do Wellington Balbo, que é um escritor que publica por vocês também. O Wellington certa vez me falou que o Richard Simonetti gostou muito do que eu escrevo, foi um dos que deu aval para que meus livros começassem a ser publicados. Então, é um prazer muito grande estar conversando com o pessoal da editora SEAC e com todos que a seguem. Marcelo, é um prazer recebê-lo aqui. A gente sempre conversou durante muito tempo por telefone, né? E é a primeira vez que a gente está tendo esse contato mais próximo. A distância, né, mais próximo, né? Pois é, a distância é mais próxima. Marcelo, eu gostaria que você nos falasse inicialmente da sua atuação no movimento espírita. Eu sei que você atuou durante muitos anos e atua como dirigente, atuou fortemente nas mocidades. Eu gostaria que você falasse um pouco da sua atuação no movimento espírita. Tá, vamos lá. Eu sou de família espírita, tá, por parte de mãe. Boa parte da família da minha mãe é espírita, inclusive minha mãe. E eu comecei em uma cidade espírita, tá? Eu sou de uma época, assim, quando eu era criança, ainda não havia aquela coisa de evangelização da infância. Então, eu quando comecei a frequentar assim com assiduidade, eu fui direto para a mocidade. E na mocidade, eu comecei como jovem frequentador. Depois eu comecei a ganhar uma ou outra reunião de estudo para fazer. Nós temos um evento, um encontro de mocidades aqui no estado do Rio de Janeiro, chamado Comerge, Confraternização das Mocidades Espíritas do estado do Rio de Janeiro. Eu comecei a participar desse evento também, a coordenar algumas coisas nesse evento, não só estudo, como dramatização também, porque eu mexo com o teatro, eu gosto muito de teatro. Aí eu comecei a evangelizar a mocidade também, evangelizei a mocidade durante um bom tempo. Eu saí porque, em determinado momento, a gente tem que passar o bastão, não só da mocidade, como da Comerge também. Comecei a cuidar da divulgação do Centro Espírita do qual faço parte, a UMEP, União Municipal Espírita de Petrópolis. Organizei a biblioteca, e a biblioteca estava para mudar de sala e não tinha ninguém quem a organizasse. Quem organizou tudo fui eu, quem colocou os livros todos em ordem fui eu, quem catalogou tudo, enfim. E depois eu passei a coordenar a divulgação do movimento espírita aqui da nossa região, porque aqui no estado do Rio a gente faz a divisão por seus, ou seja, nós somos vinculados ao CERJ, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que é a USE daqui do nosso estado, né? É o CERJ. E o CERJ divide tudo por seus. Eu faço parte a cidade de Petrópolis faz parte do terceiro Conselho Espírita de Unificação. Eu fui um tempo responsável pela divulgação do seu. Faço palestras há muito tempo. Ultimamente, antes dessa coisa de pandemia e tudo, eu era um dos coordenadores do grupo de estudos do livro A Gênese, aqui na UMEP, e UMEP, União Municipal Espírita de Petrópolis, centro do qual faço parte desde 1984. Sou palestrante,
mexo com teatro ainda, apesar de estarmos parados por causa da pandemia. E sou escritor espírita. Um belo dia, eu estava revisando um livro espírita e me pediram que eu prefaciasse o livro. Minto, me pediram que eu desse indicação de uma pessoa que pudesse prefaciar a obra. Aí eu falei, olha, gente, deixa que eu faça o prefácio. Já revisei tudo, eu faço o prefácio. Aí, quando eu coloquei um ponto final no prefácio, é que eu percebi que eu podia também ser um escritor espírita, publicar livros espíritas, e o resto vocês já sabem. Já publiquei 3 pela editora SEAC e 1 pela editora M. Muito bem, muito bem. Marcelo, na sua obra, a primeira pela editora SEAC, Inquietações de um Espírita, há um prefácio do professor José Carlos Leal, e ele fala... Grande amigo meu. Eu considero o professor José Carlos Leal uma espécie de Richard Simonetti do Rio, no sentido da seriedade, do estilo, né, do professor. Ele é estupendo, é estupendo, gosto muito dele. E ele fala no prefácio da chamada fé raciocinada, né, que Kardec nos estimula e incita a fazê-lo. E faz também uma comparação com outras religiões, no sentido de que aquelas que utilizam a Bíblia como referência, muitas vezes elas não são estimuladas ao questionamento em relação aos textos bíblicos. Os textos bíblicos estão ali para serem seguidos. Kardec sempre colocou a possibilidade do questionamento do trabalho que ele realizou. De 1857, época da publicação do Livro dos Espíritos, e aí nós chegamos agora em 2021, você acha que o Espiritismo vem conseguindo acompanhar as mudanças das gerações, as mudanças dos costumes? O Espiritismo vem conseguindo fazer o seu papel de contemporâneo, de ideia contemporânea, de doutrina, ciência e filosofia? Como você vê isso, Marcelo? Ou você acha que o Espiritismo em 2021 está perdendo um pouco do gás, do fôlego? Como você vê isso? Olha, uma vez eu assisti a uma palestra de um expositor aqui do Rio de Janeiro, e ele falou uma coisa muito interessante, me fugiu o nome dele agora, Roberto Quaresma, Roberto Vilmar Quaresma. No final da palestra ele disse uma frase que me marcou profundamente, já tem uns 5, 6 anos isso, que o espírita do século XXI tem que ser diferente do espírita do século XX, assim como o espírita do século XX foi diferente do espírita do século XIX. Eu acho que a doutrina espírita está acompanhando, sim, mas poderia acompanhar mais. Não a doutrina espírita em si, mas acho que o movimento espírita ele tem que ser mais dinâmico, ele tem que ser mais engajado, ele tem que ser mais arejado. A gente encontra muita gente conservadora no movimento espírita, muita gente puritana, muita gente reacionária. Eu acho, inclusive, que o movimento espírita ele herdou muito da coisa do catolicismo brasileiro, né? O catolicismo brasileiro sempre foi muito conservador, sempre foi muito cheio de pecados e de proibições. A gente sabe que boa parte do público espírita, dos trabalhadores espíritas, são compostos por egressos da Igreja Católica, do movimento católico. Eram católicos que queriam algo mais e acabaram se tornando espíritas. E muitas das vezes, sem a gente perceber, a gente traz para dentro do centro espírita muita coisa, dessa coisa de pecado, de punitivismo, e a gente tem que tomar um cuidado danado com isso. A doutrina espírita é libertária e a gente tem que, eu acho que o movimento espírita tem que ser mais um pouco mais arejado nesse sentido, até para acompanhar a ciência e a filosofia, porque a doutrina espírita não é apenas uma religião, ela é antes de tudo ciência. Na ciência você investiga, você pesquisa, você pesa os prós e os contras e tira as suas próprias conclusões. Então, antes de tudo, o espiritismo é uma ciência. E é uma filosofia. A filosofia também é o amor à sabedoria, é o amor à verdade. Ela questiona, ela pondera, ela põe determinadas coisas em xeque, para depois é que a doutrina espírita é uma religião. Ela não é somente mais uma religião, ela é muito mais do que isso. Então, eu acho que o movimento espírita tradicional, vamos assim dizer, ele peca por, às vezes, dar muito mais vazão à questão da religião e deixar um pouco de lado a ciência e a filosofia. A gente tem que acelerar um pouco o passo. O chamado ato de reflexão, né, de refletir,
que a filosofia nos apresenta e nos impele, você acredita que os dirigentes espíritas, os frequentadores das casas espíritas, você acha que eles são estimulados a esse ato da reflexão, do refletir, de questionar, que o próprio Kardec nos solicita? Ele era um questionador, um pensador? Ou você acha que a questão filosófica dentro da doutrina espírita, ela ainda está muito presa simplesmente a uma retórica dos oradores? Eu acho que sim, eu acho que ela está presa a uma retórica dos oradores. A gente fala nas palestras que doutrina espírita é ciência, filosofia, religião, e não para muito para pensar a respeito disso. Eu acho que a gente precisa filosofar mais, questionar mais. Por que tanta reunião de estudo? Por que evangelização da criança, evangelização do jovem? Por que tanto grupo de estudo em cima dessa ou daquela obra? Por que tanta palestra? Para a gente aprender a filosofar. Mas aí Kardec é bem interessante porque ele ensina a gente a filosofar à luz da imortalidade da alma, questionar determinadas coisas. E depois ele nos convida, nas entrelinhas, a filosofar no cotidiano, nas pequenas coisas. Espera lá, eu faço esse trabalho desse jeito aqui há 20 anos, não pode ser de outra forma? Eu falo isso muito em palestras. Espera lá, eu educo meu filho, eu estou educando meu filho do jeito que meu pai educou. Espera lá. Não pode ser diferente, os tempos são outros. A gente tem que ter esse olhar um pouco aguçado e, às vezes, eu acho que nas palestras, nos estudos, a gente está formando muitas pessoas que são catedráticas em plano espiritual, em vida espiritual, e nós estamos nos esquecendo de colocarmos os pés no chão e aplicarmos o que a gente aprende nos centros espíritas no nosso dia a dia, na nossa vida de relação, na hora em que votamos, a fim de tornarmos esse planeta um planeta melhor para todos nós. Eu acho que, em vez de ficarmos almejando morar em colônias espirituais, nós devemos nos esforçar para que esse planeta Terra seja um lugar um pouco mais espiritualizado, um pouco mais aprazível, com cidades mais bem organizadas, com o ir e vir mais bem organizado, mais aprazível, mais garantido, com saúde e educação de qualidade e acessível, gratuita, universal para todas as pessoas. Eu acho que a gente tem que se pautar por aí. O nosso objetivo não é formarmos pessoas que são especialistas em falar sobre as minudências de uma reunião mediúnica, de como se aborda um espírito, de como se convence um espírito a deixar de ser um espírito obsessor, de como funciona o sistema reencarnatório, de como é a vida nas colônias espirituais. Estamos nos esquecendo do nosso terra-terra aqui. Marcelo, as suas obras, os capítulos de suas obras, eu sempre observo que muitas vezes é possível a gente estender aquele capítulo e fazer um livro, e preparar um livro em cima de cada capítulo. E eu me recordo de alguns, eu me recordo de alguns com títulos, não apenas títulos sugestivos, né, mas com conteúdos muito intrigantes e interessantes. Vários, né? E um deles é o chamado Fazer Caridade com Meias Sujas. Explica melhor esse título de capítulo, que eu acho que está no Inquietações de um Espírita. O que é isso? É no meu primeiro livro. A história da caridade de meias sujas. Com meias sujas. Porque um dia chegou uma pessoa do centro espírita do qual eu faço parte, chegou uma pessoa para fazer uma doação, uma bolsa, uma sacola cheia de roupas. E em cima da sacola estava um par de meias sujas. E a pessoa que recebeu essa sacola ficou tão triste que quase chorou. Então, você vai doar o quê? Meia suja, tênis sem cadarço, como um amigo meu do Rio Grande do Sul já falou que aconteceu lá em Porto Alegre. Como é que a pessoa vai doar um tênis sem cadarço? Arranca o cadarço porque o cadarço está bom e entrega o tênis sem cadarço ao centro espírita. Entrega móvel quebrado, entrega roupa poída, roupa suja. Eu coordenei a biblioteca durante muito tempo. Volta e meia chegava gente lá e despejava um monte de livro velho, um monte de livro despencando para ser doado para a biblioteca. O centro espírita não é depósito de lixo, não é depósito de livro velho, de roupa velha.
As pessoas socialmente carentes merecem uma roupa bacana, uma roupa em bom estado, uma roupa bonitinha, limpa, lavada, passada. Ou seja, só porque é pobre a gente tem que dar o rebotalho, o refugo. Então, é isso que eu questiono. Não se faz caridade com meia suja, não se faz caridade com roupa poída, com sapato furado, com tênis sem cadarço, com livro despencado. A gente tem que fazer caridade com coisas em bom estado de conservação. Então, eu questiono muito determinadas coisas que eu vejo, muita coisa me inquieta, daí o título do meu primeiro livro, Inquietações de um Espírita. Então, a gente tem que fazer caridade para que a pessoa possa ascender socialmente e não cultivarmos pobres de estimação. Ah, essa família aqui, eu dei cesta básica para a mãe dela, dei cesta básica para o filho dela, agora estou dando cesta básica para ela. Poxa, é a promoção social, cadê? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Você não está fazendo caridade, você está enxugando gelo. Você está ajudando a manter um sistema injusto aí. Nosso país ainda é um país muito injusto socialmente, e a gente tem que questionar, tem que filosofar, a fim de que esse sistema seja um sistema mais justo, né? Quando a caridade, ela sacia a fome do indivíduo necessitado naquele momento. A justiça social extingue a necessidade de nós darmos cesta básica, de fazermos essa caridade aí. Caridade maior acontecerá quando houver justiça social. Quando todos tiverem vida e vida em abundância, como diz o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 10, que é a minha frase preferida essa aí. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Jesus Cristo. Agora explica melhor esse título de capítulo. Você é um espírita perfume ou detergente, Marcelo? É outra coisa que eu observo muito também. Eu sou muito observador, tá? O pessoal do Centro Espírita, do qual eu faço parte, quando leu o meu primeiro livro, eles falaram: meu Deus, Marcelo tendo coragem de escrever isso aqui. E a gente nota que tem pessoas que frequentam os centros espíritas que são as arrumadinhas. Estão sempre muito bem vestidos, muito bem maquiados, muito bonitos, muito bem penteados, e só chegam na hora da festa. Chegam para abraçar o expositor, para falar que a palestra foi belíssima e tudo mais, mas são pessoas que, se você marca com elas, a gente vai ter um evento no centro e vamos servir um café da manhã. Você ajuda a fazer o café da manhã? Ajuda. Que horas no centro? 7 horas. Então, você marcou 7 horas da manhã, porque o evento começa às 9, então 7 horas você tem que começar a fazer o café, a cortar o pão, a cortar o bolo, enfim, arrumar a mesa para as pessoas que vão participar do evento e querem tomar um café. Aí você marcou com essa pessoa às 7 horas, eu já vi isso acontecer, e a pessoa chega às 8h30, toda linda, toda produzida, toda maquiada, toda penteada, toda emperequitada, mas o trabalho principal já foi feito. Os que chegaram às 7 horas é que deram conta. O máximo que ela vai fazer às 8h30 vai ser botar uma ou outra xícara em cima da mesa. Não vai passar disso. Esse é o espírita pessoas, perfume. Muitas das vezes tem até fã-clube dentro do centro espírita, né? Ah, chegou o fulano, é sempre muito bonito, muito charmoso, sempre muito bem vestida, ela, a família dela, não sei o quê. Tá, mas preste atenção, se as pessoas estão no centro espírita só para fazer vista ou estão ali para fazer a diferença? Então, é isso que eu questiono. Um amigo meu deu esse livro, Inquietações de um Espírito, de presente para outro amigo dele, que é pastor evangélico. Ele, quando leu o capítulo referente a perfume detergente, que, se eu não me engano, é o primeiro, ele virou para o meu amigo espírita e falou: ih, rapaz, na igreja evangélica da qual eu faço parte é igualzinho, a mesma coisa, tem os perfumes e tem os detergentes. Não é exclusividade, né? Marcelo, a gente... Não é exclusividade. Na sequência do seu trabalho, junto à editora SEAC, depois de o Inquietações de um Espírita, você publicou junto à editora o livro O Espiritismo é Pop. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de onde veio a inspiração e a ideia para esse livro, O Espiritismo é Pop. Eu lembro que quando eu escrevi Inquietações de um Espírita, eu escrevi cerca de 30 capítulos. Aí
vocês me pediram para cortar, porque o livro vai ficar muito grande, aí acho que ficamos em 20 capítulos, né? Aí eu fiquei com 10 capítulos sobrando. Meus livros são sempre crônicas, tá? Um capítulo nunca tem a ver com o outro, são assuntos totalmente distintos. Aí eu já tinha alguns artigos que eu estava separando para um provável segundo livro. Como sobraram 10 do Inquietações, eu coloquei esses 10 nesse segundo livro. Já tinha outros artigos prontos, estava escrevendo mais alguns. Aí um dia que eu estava digitando aqui, eu pensei comigo mesmo, gente, o espiritismo é pop, né? O espiritismo é popular. Pop vem é uma abreviatura da palavra popular, tanto em inglês como em português. O espiritismo está apto para conversar sobre qualquer assunto, é moderno, é atemporal, ele é pop, e ele é acessível às pessoas. Aí surgiu esse título, eu comentei com você, você gostou, e eu acho que 6 meses depois de publicarmos o Inquietações do Espírita, saiu o Espiritismo é Pop. E ele que fala... muitos dizem até hoje que é a minha obra-prima. Não, ele é um livro que tem uma abrangência, né? E tem uma relação conectado, né, com a coisa contemporânea. Ele fala de assuntos atuais, terrorismo, homossexualidade, uma série de assuntos que... Meio ambiente, planejamento urbano. Exatamente, exatamente, a ecologia. E esse aspecto é um aspecto que muitas vezes, dentro do movimento espírita, na troca de ideias, na chamada reflexão, né, no filosofar espírita, existe muito aquela coisa assim do espírita, de estar no mundo sem sermos do mundo. Então é uma situação em que os espíritas, e acredito também que aquele que pensa sobre o mundo, independentemente da sua religião, como eu posso estar no mundo sem ser do mundo, ou seja, as coisas do meu dia a dia, como que eu posso adequar a filosofia espírita ao meu jeito de ser com o meu dia a dia, com o meu cotidiano. É um desafio. A gente sabe da importância do convívio em sociedade, né? Sabemos que o isolamento é algo que está mais para um mundo teórico, né? Mais para a imaginação daqueles que imaginam que você se isolando, né, da comunidade, né, do dia a dia, você vai desenvolver os seus potenciais, e a gente sabe que não é bem assim, que é através do bom combate, no dia a dia. Como que está a ideia sua hoje? Como você vê o movimento espírita dos seus colegas próximos e como você enxerga essa questão, Marcelo, de estarmos no mundo sem sermos do mundo? Como você vê isso? Antes de entrar na resposta propriamente dita, eu quero comentar. Você falou acerca da homossexualidade, que é um dos assuntos que eu abordo no Espiritismo é Pop. Eu lembro que quando o livro saiu, eu recebi e-mails, porque tem o meu e-mail no livro, eu recebi e-mails de alguns homossexuais agradecendo porque agora eles viviam melhores consigo próprios e com os parceiros. Foi muito bacana isso. Agora, quanto a estarmos no mundo sem sermos do mundo, eu acho, rapaz, que a gente tem que aproveitar essas coisas que o mundo oferece para nós. Eu acho que o espírita não pode achar que ele é uma pessoa dentro de uma redoma. E às vezes eu vejo isso. Uma vez eu li um artigo, eu não lembro da autora, eu lembro que era uma mulher, mas ela me disse uma coisa que me intrigou muito: o espírita e a sua bolha de felicidade. Será que nós estamos vivendo dentro de uma bolha? O centro espírita não pode ser uma bolha de felicidade, um local esterilizado, né? O centro espírita tem que ser um lugar que dialoga com a sociedade. O espírita tem que ser uma pessoa que dialoga com a sociedade. Eu conheço pessoas que são espíritas e só assistem a livros espíritas e só leem livros espíritas, e o assunto deles é só espiritismo, e falam que não gostam de política. Não pode ser assim, não pode ser assim. Você não pode ser um alienado se preparando para viver numa colônia espiritual, porque a verdadeira vida é a vida espiritual. Nós estamos encarnados aqui, então nós temos que dar conta das coisas do mundo. Temos que ter uma participação efetiva na construção de um mundo melhor, de um mundo mais justo. Isso é sermos do mundo. Agora, não vamos descambar para o ódio, não vamos tacar coquetel molotov em vidraça de banco, não vamos apelarmos para
a violência, o desamor, o terrorismo, não vamos apelar para agressão. Aí nós já estamos dando vazão a coisas que o mundo oferece e que estão aí desregulando tantas pessoas e que a gente tem que ser sensato, ser equilibrado o suficiente para não nos deixarmos resvalar por esses caminhos. Marcelo, eu havia comentado com você alguns dias atrás e até discutia com você um assunto. No último censo demográfico no Brasil, do IBGE, em 2010, na pesquisa que foi feita, o Brasil possuía, na época, em torno de 3,8 a 4 milhões de pessoas que se declaravam espíritas, né, espíritas kardecistas, como assim o IBGE colocou. Um número considerável, né, de pessoas. E, no entanto, há um detalhe nessa pesquisa que me chamou a atenção, que é o número de pessoas que se declaram sem religião. Pessoas que dizem, não tenho nenhuma religião. E esse número é superior. Na faixa parece que de 14 milhões de pessoas que se declaram sem religião. Acompanhando e pesquisando mais em alguns sites a respeito de pesquisa, dessa coisa da pessoa sem religião, há um estudo feito por uma professora da Universidade Federal de Juiz de Fora que diz o seguinte, que do total de pessoas que se dizem sem religião, que lá nesse grupo existem os chamados ateus e os agnósticos. O ateu, aquele que realmente nega a existência de Deus, para ele Deus não existe, e o agnóstico é aquele que, muitas vezes, o agnóstico até brinca. Ele fala, eu tenho preguiça de procurar desvendar essa coisa de Deus. Então, eu não sei, talvez ele exista ou não, né? Eu não nego a possibilidade, mas não acredito. E por incrível que pareça, nesse grupo do chamado sem religião, grande parte deles acredita que existem realidades ocultas, existem realidades fora do mundo material. Muitos até acreditam em reencarnação. Eu não creio nas bruxas. Lá existem, né? E aí eu fico pensando assim... Eu não creio nas bruxas, quero que elas ai. E aí eu fiquei pensando o seguinte, talvez o que faz com que essas pessoas se declarem sem religião, será que não há uma certa falência ou então um descrédito das instituições religiosas? Muitas pessoas, muitos acadêmicos, intelectuais, pessoas conhecidas no meio acadêmico, conhecidas personalidades intelectuais do país, se declarando ateus, quando na verdade são pessoas que você percebe que são espiritualizadas, ou seja, elas acreditam na importância do cultivo, né, de valores da alma, valores do espírito, e, no entanto, se declaram ateus. Ou seja, há uma relação, eu não quero estar associado a instituições religiosas. Aquela ideia do divino, do belo, parece que as instituições não estão conseguindo mostrar, não estão conseguindo servir de base para isso. Você acha que os jovens, principalmente, a tendência é o jovem, de certo modo, é até uma contradição, mas se tornar ligado ao mundo da espiritualidade e se afastar aos poucos das chamadas instituições religiosas? E mais, será que o espiritismo corre o risco também de entrar nessa turma aí, dessa coisa, olha, não quero ser associado a instituições religiosas, mas acredito em reencarnação, acredito em valores da alma, do espírito? Como você enxerga essa salada que eu coloquei aí para você agora? Eu acredito que sim, o espiritismo corre esse risco. Eu acho que o risco é grande, porque eu acho que a doutrina espírita está muito... A doutrina espírita não, perdão. Eu acho que o movimento espírita muitas das vezes peca por não trazer à baila assuntos que estão aí na ordem do dia e que o jovem pode conversar abertamente nas faculdades, nos outros grupos que porventura ele frequenta. Então a gente vai conversar sobre homossexualidade, a gente vai conversar sobre meio ambiente, a gente vai conversar sobre participação política, a gente vai conversar sobre violência urbana. Eu vou dar um exemplo.
campanha da Federação Espírita Brasileira acerca do aborto. Aborto, não. Aí aparece um não desse tamanho no cartaz. Diga assim à vida. Aborto, não. Um não imenso. Tá. Mas muitas mulheres recorrem ao aborto porque foram estupradas, porque foram abandonadas pelo parceiro, porque sofreram algum tipo de violência, porque foram coagidas pelo parceiro para tirar a criança. Cadê a doutrina espírita para falar sobre masculinidade tóxica? Cadê a doutrina espírita para falar sobre machismo, sobre violência contra a mulher? Então, não basta apenas distribuir um cartaz com um não imenso. Tá? Essa mulher precisa de amparo, essa mulher precisa de carinho, essa mulher precisa ser acolhida, ser orientada. E o homem, que muitas das vezes fica de fora, o homem que engravidou aquela mulher, ninguém toca nesse homem, ninguém toca nesse assunto, ele é corresponsável também. Eu acho que a doutrina espírita tem que participar mais dessas discussões, porque é muito fácil nós que somos do sexo masculino chegarmos numa palestra e falarmos, não, que a mulher não deve abortar, que ela não é dona do seu... Ela pode ser dona do corpo dela, mas ela não é dona do corpo, da vida que ela carrega dentro de si. Eu sou contra o aborto, tá? Convém frisar, mas a gente tem que ver que cada caso é um caso. Então, se a mulher sofreu algum tipo de violência, um estupro, alguma coisa assim, a abordagem tem que ser outra, ela não pode ser tratada como uma criminosa. Né? E mesmo porque é muito fácil eu como homem, ter esse tipo de pregação. Eu não menstruo, eu não ovulo, eu não engravido, eu não corro risco de sofrer assédio sexual, de ser estuprado, de passar por uma gravidez de risco, eu não corro nada disso. Então, acho que falta um pouco de empatia. Eu acho que falta um olhar um pouco mais misericordioso para o que está acontecendo no mundo aí à volta, acerca do aborto, acerca da violência urbana, acerca dos casos de homofobia, de racismo, de machismo, de desigualdade social, de má distribuição de comida. Eu acho que o movimento espírita tem que se entranhar um pouco mais nesses assuntos aí, porque aí o jovem se empolga, aí as pessoas se empolgam e passam a deixar de ser aquelas pessoas, eu sou reencarnacionista, eu acredito em justiça divina, eu acredito na sucessão das vidas, eu acredito na influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos, mas eu prefiro aplicar isso no meu dia a dia sem estar vinculado a um centro espírita, porque o pessoal do movimento espírita muitas das vezes ou não toca nos assuntos, ou tem alguns assuntos proibidos, e, enfim, prefere não tocar em determinados assuntos. Aqui não se fala de homossexualidade, aqui não se fala de violência, porque são temas muito pesados, e o jovem vai vendo o movimento espírita como, de fato, uma bolha que quer se isolar dos assuntos do mundo, e não pode ser assim, nós estamos no mundo. Então, o movimento espírita tradicional corre sem risco de ficar para trás. A gente tem que atualizar o nosso discurso. Eu acho que eu respondi, não sei se eu respondi. Não, respondeu sim, respondeu. Agora eu quero tocar num assunto, Marcelo, que é a pandemia. Estamos submetidos a ela, o planeta submetido a ela, estamos aí há mais de um ano nesse processo de isolamento, nesse processo de conflitos, nesse processo de adaptação aos novos meios de contato, de trabalho, de comunicação. Você acredita que esse processo ele trará quais os benefícios que esse processo, ao seu término, trará para nós e para o nosso convívio? E quais as sequelas desse processo todo que você acredita, Marcelo? Rapaz, eu acho que as sequelas vão ser muitas. Eu acho que nós nunca mais seremos os mesmos. Eu até escrevi um poema que eu escrevi em 2016 ou 2017, por ocasião do impeachment, né? Que já começou uma certa divisão, e essa divisão está mais acentuada, e mostra-se cada vez mais acentuada, e, enfim, houve um racha no movimento espírita, a gente sabe disso, entre progressistas e tradicionalistas, enfim.
embora eu acho que todo espírita tenha que ser obrigatoriamente progressista, não dá para ser espírita sem ser progressista, houve uma divisão aí, e com a questão da pandemia, com essas coisas de nós estarmos fazendo lives e muitos espíritas ainda se desentendendo, eu acho que quando o centro espírita voltar, e aí eu retorno ao que eu respondi na pergunta anterior, nós não seremos mais os mesmos, não. A gente não pode achar que a gente vai simplesmente abrir os centros espíritas e que reabrirmos os centros espíritas e continuarmos naquela toada de reunião mediúnica, de palestra, de grupo de estudo. Eu acho que a gente vai ter que acentuar um pouco o nosso discurso. A gente vai ter que sintonizar a nossa retórica. Vai ter que mudar um pouco o nosso jeito de abordar determinados assuntos, porque tudo isso que está acontecendo aí, pandemia incluído, é muito grave. O mundo está mudando. O movimento espírita vai ter que mudar junto. A gente vai ter que mudar o nosso discurso, a gente vai ter que ter uma abordagem mais politizada, sim. A gente vai ter que chamar um pouco mais as pessoas à razão, à responsabilidade delas no meio social em que elas estão inseridas, porque tem muita gente que frequenta os centros espíritas, e isso eu noto isso muito aqui no estado do Rio de Janeiro, e no Espírito Santo também, onde eu fiz palestra algumas vezes, e eu já ouvi algumas pessoas com um discurso mais ou menos parecido. As pessoas acham que estão nos centros espíritas praticando caridade, juntando bônus hora para morar bem em nosso lar. Me desculpe você que pensa assim, mas você está cometendo o mesmo equívoco que as outras religiões cometem e que Kardec recomenda a gente não fazer. Você está fazendo barganha. Nas outras religiões tem o dízimo, tem a oferenda, tem a promessa, e o espírita repetindo os erros das outras religiões, porque ao nos tornarmos espíritas, nós sem percebermos, trazemos para o movimento espírita muito de hábitos e tradições de outras religiões. Você está fazendo barganha. Você está trocando uma moradia em nosso lar por cesta básica, por passe, por mensagem, por palestra. Então, você acha que está juntando bônus hora para morar bem em nosso lar. Não é assim, não. Não é assim, não. Eu não sou espírita porque eu quero morar bem numa colônia espiritual. Eu sou espírita porque eu gosto. Eu sou espírita porque eu vi na doutrina espírita pressupostos, fundamentos importantes para que eu me transformasse numa pessoa melhor, mais lúcida, mais participativa, a fim de tornar esse mundo um lugar melhor. Então, eu acho que a gente precisa de um espiritismo um pouco mais cidadão, a gente precisa de um movimento espírita mais cidadão. Espíritas de carne e osso ajudando a construir um mundo melhor. Então, eu acho que a gente vai ter que aprofundar o discurso, sim. A gente vai ter que mudar um pouco a forma como a gente aborda a doutrina espírita dentro dos centros. Marcelo, no livro Provocações Doutrinárias, eu acho que é nessa obra, há uma citação de uma obra de Richard Simonetti, Na Voz do Monte, que você faz uma citação, aqui nós chamamos de Richard, né? O Richard Simonetti, sobre a bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E eu gostaria que você falasse dessa bem-aventurança, dessa importância, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, e já fizesse também um link com algo muito importante que aconteceu, porque foi quando o desencarne do Richard, da morte dele, você enviou um texto para mim a respeito do Richard. Requiem para Richard Simonetti. Exatamente, um material muito bem escrito. E esse material, à época, ele não foi muito bem aproveitado por nós aqui, né, na editora, reconheço, porque foi um momento complicado, um momento difícil, né? E ali você demonstrou a sua sensibilidade no seu trato com o Richard Simonetti. Então eu gostaria que você falasse um pouco dessa bem-aventurança, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, né? E dessa homenagem, né? Desse contato carinhoso que você preparou para o nosso amigo Richard. O Richard costumava dizer, né? Eu acho que no livro A Voz do Monte, uma vez eu fiz uma palestra sobre as bem-aventuranças e usei muito A Voz do Monte, da autoria dele,
e o Sermão da Montanha do Rodolfo Caligares. Nós falamos que pobre de espírito não é aquela pessoa bobinha, simplória, ou então o vulgar, né? Se é uma pobreza de espírito sua, você falar desse jeito, uma mediocridade, enfim. Não é isso. O pobre de espírito é aquela pessoa que já notou que, opa, eu tenho esse e aquele defeito, eu tenho essa e aquela tendência, eu tenho que me policiar para errar menos. E à medida em que eu vou errando menos, eu vou me aperfeiçoando, mas nunca achando que eu já estou perfeito, eu já superei aquela tendência, eu já superei aquele defeito. A gente deve estar sempre atento a si mesmo para que a gente possa sempre se policiar e sempre se aprimorar, tá? Então, eu acho que eu toco nesse assunto num artigo intitulado A Humildade é Fértil, né? Porque eu descobri que a palavra humildade vem de humus. Quem lida com jardinagem está me ouvindo aí sabe o que é um humus de minhoca. O humus é o quê? É a terra boa, é a terra fértil, cheia de nutrientes. Então, uma pessoa pobre de espírito, uma pessoa humilde, é uma pessoa aberta. É uma pessoa que percebe que precisa mudar, que percebe que precisa se policiar, é uma pessoa que percebe que precisa aprender a perdoar, é uma pessoa que precisa aprender a pedir perdão, a pedir desculpas, e eu conheço algumas pessoas no movimento espírita que não pedem perdão de jeito nenhum, que não pedem desculpas de jeito nenhum, que não aceitam desculpas de jeito nenhum, e a gente tem que ser um pouco mais flexível. Aí eu escrevi esse artigo, A Humildade é Fértil, em cima disso. Aí quando eu fiz o texto em homenagem ao Simonetti, é porque eu lembro que o primeiro livro dele que eu li foi Quem Tem Medo da Morte. Tinha acabado a palestra no Centro Espírita do qual faço parte, e nem fui eu que fiz a palestra aquele dia. Eu desci para dar uma olhada na livraria, deparei com o livro de Simonetti, Quem Tem Medo da Morte. Gostei do jeito que ele abordava o livro, achei graça nas ilustrações, comprei, li o livro, gostei muito. Aí depois eu comprei a Constituição Divina, comprei a Voz do Monte, comprei Temas de Hoje, Problemas de Sempre, comprei Um Jeito de Ser Feliz, comprei Uma Razão para Viver e me tornei fã do Simonetti. Eu tenho quase todas as obras dele, inclusive no Evangelho no Lar há pouco tempo eu terminei de ler O Homem de Bem, escrito por ele. Então, a grande homenagem que eu quis prestar ao Simonetti naquele texto que eu escrevi é que o Richard Simonetti e o José Carlos Leal, aqui do Rio de Janeiro, me ensinaram a abordar o espiritismo sob a ótica do dia a dia. Eu sempre tenho essa preocupação, quando eu escrevo alguma coisa, quando eu faço uma palestra, trazer os ensinamentos espíritas para o dia a dia, trazer os ensinamentos de Jesus Cristo para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, para a vida prática, para que a gente possa aprender a praticar aquilo que a literatura espírita, aquilo que o Evangelho preconiza. Eu acho que a grande homenagem que eu quis prestar a ele naquele texto foi essa. Ele me ensinou a ser um espírita prático. Muito bem, Marcela. Marcelo, estamos chegando ao fim do nosso encontro. Está muito agradável. Rápido. Eu falo a dessa. Não, mas está ótimo, é assim mesmo. E já fica o convite aqui para que a gente faça um outro, uma nova oportunidade. Gostaria muito que você retornasse, com certeza. Se você concordar, nós faremos um outro. Com prazer, né? Com prazer. E eu gostaria que você deixasse agora aí as palavras aí, uma mensagem para o pessoal que está nos acompanhando. Você fique à vontade. Como se diz, o microfone é seu. Olha, eu agradeço muito, tá? Eu confesso a vocês que eu tenho muita vontade de conhecer o interior de São Paulo. Eu conheço um pouco do estado de São Paulo, e São Paulo é um estado que me chama muito a atenção. Eu conheço alguma coisa da capital, porque a capital é imensa, não dá para conhecer tudo, nem quem mora lá conhece, tá? Conheço Catanduva, onde eu fui uma vez por ocasião de um festival de teatro espírita. Conheço Guarujá, onde eu tinha amigos que moravam, e conheço Sorocaba, porque eu levei uma vez a minha mãe para tentar ser operada naquela clínica de olhos famosa que tem lá, aquele hospital de olhos, na verdade, famoso em toda a América Latina. Então, eu conheço essas 4 cidades, eu tenho muita vontade de conhecer mais, de dar um pulinho em Bauru, de abraçar vocês, de conversar com vocês, de fazer umas palestras aí. E eu espero, sinceramente, que eu tenha um ensejo de dar uma viajada pelo interior de São Paulo. Me atraem as cidades daí.
Ribeirão Preto, Votuporanga, Jales, onde eu tenho um amigo de movimento espírita também, tenho vontade de ir em Marília, de ir em Tatuí, de ir em Piracicaba, Presidente Prudente, Santos, enfim, eu gosto de São Paulo. São Paulo é um estado que me atrai. Eu sei que não há só pessoas de São Paulo me ouvindo, creio eu, me ouvindo, me assistindo, mas eu quero deixar o meu abraço primeiramente ao povo de São Paulo, onde eu tenho muita vontade de ir, e deixar o meu abraço a todos os brasileiros, a todas as pessoas que estão me assistindo nesse momento, e para dizer a elas que o Espiritismo é pop, o Espiritismo é popular, o Espiritismo não é uma coisa para ser entronizada num pedestal, para ser um privilégio de poucos. O Espiritismo tem que sair às ruas, tem que dialogar com as pessoas, tem que mostrar às pessoas quais são as suas propostas para reformas sociais à luz da imortalidade da alma. E agradeço pela atenção e pelo carinho de vocês sempre. Marcelo, nós que agradecemos a sua presença aqui. Já fica o convite para que você retorne, para a gente fazer o Conversa com o Autor novamente. Existem uma série de assuntos para a gente abordar, assuntos esses que você tratou em suas obras. Quero agradecer imensamente a todos que estão nos acompanhando. Lembrando que as obras do Marcelo Teixeira, você pode, através do site da Editora SEAC, que é o editoraseac.com.br, ter acesso às obras do Marcelo e também à livraria do Centro Espírita Amor e Caridade. Esperamos que, no pós-pandemia, Marcelo Teixeira possa nos visitar em Bauru, quem sabe para uma sessão de autógrafos, vai ser um prazer. Para o lançamento de mais uma nova obra. Opa, estamos aí. Quero Exatamente. muito. Exatamente, será um prazer. Então, para você que nos acompanhou, agradecemos demais a presença do Marcelo Teixeira, agradeço ao Jonathan Santos, que está aqui no comando da parte técnica, e agradeço a você que está nos acompanhando nesse momento, aproveitando o convívio com o Marcelo, nessa troca de ideias, nesse bate-papo, no Conversa com o Autor. Obrigado pela audiência de todos e até a próxima.